Boa noite, boa noite! Entrando aqui ao vivo, iniciando a nossa super aula especial. Hoje vamos falar sobre os 5 segredos do detox de sucesso. Então fiquem aí com a gente até o final, porque no final eu tenho aí uma enquete para fazer com vocês, mais aqui pessoalmente, né? Então a gente vai falar aí ao longo da nossa live desses 5 segredos, né? Para que você tenha esse detox de sucesso. Então o pessoal vai chegando, sejam bem-vindos aí. A Magali, o pessoal tá vindo aí do grupo. Soraya, todo mundo entrando aí. E vamos dar mais um tempinho para as pessoas chegarem até aqui. Entramos com uns minutinhos aqui de atraso, mas estamos em dia aqui no nosso horário. E como vocês estão, gente? Eu tava até com saudade aqui de a gente bater o nosso papo aqui nas lives, né? A única diferença é que hoje eu tô vindo com uma proposta de um outro tipo de tema, né? Porque afinal de contas eu sempre entro aqui, né? Tenho entrado aqui para conversar um pouco mais a respeito da parte de estruturação emocional, né? Mas nós, seres humanos, né, somos um conjunto, né? É um conjunto formado por um corpo físico, né? E por outros corpos, como os corpos emocionais, corpo mental, e outros mais, e eles vão trazer aí a tua conexão do corpo físico com a tua alma e com o teu espírito. Então eu me sinto quase que na obrigação como nutricionista, que é a minha profissão de base, a minha primeira profissão que eu honro, né, com muito orgulho, porque foi ela que veio primeiro, né, antes aí da parte psicanalítica e da estruturação emocional que eu criei. Veio antes, né? Então eu vejo que já que todas as doenças, tudo começa a se formar ali no emocional, aí no psíquico, e aí que se materializa para o corpo, né? Então sim, você tem que tratar o seu emocional, você tem que trabalhar essa parte aí em você, para entender aquilo que está chegando no teu corpo físico, materializado como uma doença ou como um sintoma, ou entender o que não deve chegar lá. Então, trabalhar isso antes. Porém, se já chegou e se você vem apresentando sintomas, sinais no teu corpo físico, ou mesmo uma doença já diagnosticada, você deve sim trabalhar na matéria. Por que eu tô falando desse jeito, gente? Porque eu vejo que muitas pessoas do meio holístico, terapêutico essencialmente, elas se posicionam de uma forma como se vou trabalhar só aqui na constelação, no Theta Healing e tá tudo ótimo e tá tudo resolvido, né? Agora, antes da nossa live, eu atendi uma das minhas clientes em que a gente constelou um assunto de fibromialgia, né? Que ela já tem essa doença há muitos anos, e eu venho conversando com ela. A constelação, ela teve muito sucesso, foi muito interessante o final da constelação, porque limpou muita coisa, alinhou muita coisa da ancestralidade, inclusive tirando aquele foco de dor. Mas a gente precisa entender e conversar justamente sobre esse ponto, que é você limpar o que é necessário. E aí é onde entra o detox. Então, por isso que eu venho conversando com vocês através de postagens, né, sobre a importância de você detoxificar o seu corpo físico, né? Por quê, gente? Porque hoje o que eu vou falar aqui para vocês, né, mais detalhado ao longo da nossa aula, é justamente esses 5 pontos para você ter o entendimento e modificar aquilo ali na tua vida. Porque afinal de contas, se você não fizer isso de uma maneira que você limpe as suas células, eu vou colocar dessa forma assim, que fica, acho que uma forma mais simplista de colocar. Se você não limpar as suas células e você se mantiver intoxicada, não tem muito jeito, você vai ter cada vez mais sintomas e não adianta você achar que você está sendo atacada espiritualmente,
que isso ou que aquilo. Não tem como. Você realmente precisa parar e olhar para a tua saúde. Inclusive, eu considero que a gente olhar para nossa saúde é uma forma de você ter amor por você mesma ou você mesmo, né? Afinal de contas, é através do amor próprio que tudo vai se encaminhar na tua vida, seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa, né? Então isso é uma coisa bastante importante. Eu tô aqui, o vento levou, né, gente? Porque tô com o ventilador aqui, porque afinal de contas tá um pouquinho quente aqui em São Paulo, né? Aliás, quente com muitas chuvas, né? Então, gente, isso assim, esse panorama geral, né? Pra gente começar aqui a nossa aula especial com essa compreensão, né? Com essa forma e visão macro que eu sempre tento passar para vocês, né? E a gente vai detalhar aqui, que é justamente, né, os 5 segredos, tá? Então, assim, vocês tendo aí questões, podem ir conversando aqui comigo, deixando nos comentários. Deixando nos comentários alguma questão que vocês tenham pra gente bater aqui o nosso papo, tá? Deixa eu ver aqui, eu tinha colocado... Tinha colocado aqui no grupo, vamos ver aqui nos grupos e principalmente no grupo que eu vinha chamando vocês para essa nossa live bem especial. E lembrando, lá no finalzinho nós vamos fazer aí um bate-bola aí sobre o nosso tema, tá? Que eu quero saber um pouquinho mais de vocês a respeito desse assunto, então fiquem comigo até o final para vocês me ajudarem mesmo nessas informações. Então vamos começar com os 5 pontos, gente? Vamos começar com os nossos 5 itens a respeito desse assunto. Então o primeiro ponto, que é o grande segredo desses 5, né? Para que você tenha um detox de sucesso, tá? É que você tenha consciência que existem de fato substâncias que elas realmente intoxicam o teu corpo, né? Enquanto você não tiver consciência disso, você vai achar que você não precisa fazer nada, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, né? Bem-vinda, Ivana, seja muito bem-vinda. Puxe aí a sua cadeira e sente-se com a gente, que a gente tá só começando o nosso bate-papo. Vão ser 5, né, segredos aí do detox, a gente tá começando a falar do primeiro. Então, voltando aqui, os nossos 5 segredos, o primeiro segredo, né, na realidade, é a consciência. Bem-vindo, Rafael, também chegando aqui. Hoje o nosso bate-papo, o Rafa é psicólogo, né, e o nosso bate-papo hoje aqui é mais nutricional, mas até a introdução, depois vocês peguem o início, a nossa introdução, falei um pouquinho justamente desse link, né, do emocional, porque a gente não consegue desconectar. Mas hoje eu tô aqui meio que honrando a minha primeira profissão, que é a nutrição. Então, gente, é você ter consciência, o item número 1. Porque enquanto a gente não tiver consciência que pelo mundo que a gente vive, né, a gente tá ali sempre com muitas substâncias que intoxicam as nossas células, né, e aí o nosso corpo como um todo, a gente vai achar que tá tudo bem, né? Porque se você não tem consciência disso, se você não sabe que isso existe, né? Como que você vai tomar, você vai fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então, esse é o primeiro item que eu considero bastante importante, né? É você trazer para sua consciência que existem substâncias que intoxicam o teu corpo. A gente vai falar nos próximos itens um pouco mais detalhados sobre isso. Porque eu justamente estou usando a palavra substância aqui, porque eu não estou me referindo somente a alimentos, eu estou me referindo a outras substâncias. Às vezes é um creme, é o ar que a gente respira. Calma aí que nós vamos chegar nessa etapa. Fato é que você precisa de um sistema que tem no teu corpo, que se chama, né, um sistema desintoxicante, né? Então é através de um sistema desintoxicante que o nosso corpo tem, que essas tais substâncias vão ser eliminadas do nosso corpo. E isso é feito principalmente pelo nosso fígado, né? O nosso fígado, ele é um órgão
que ele vai fazer uma gestão, vamos colocar assim, daquilo que é legal para o teu corpo e daquilo que tem que ser eliminado, né? Mesmo quando a gente toma, por exemplo, algum medicamento para resolver alguma questão da nossa saúde, ele precisa administrar aquele medicamento que entrou no teu corpo. Ele precisa administrar aquela dose para que ela seja estimulada, né, e vá para a corrente sanguínea e seja distribuída para todos os tecidos e, consequentemente, chegue nas células. Então, ele faz isso com medicamentos, ele faz isso com os nutrientes, que inclusive é o que vai gerar, de fato, a nossa nutrição celular, que é o principal ponto aqui. E ele vai ter que administrar as tais substâncias que a gente está conversando aqui, que é o que um detox faz. Então, o fígado é o órgão chave do processo de desintoxicação do nosso corpo, tá? De uma maneira geral, né, o que a gente sabe aí pela ciência, vamos colocar assim, que em torno de 20 a 25% das coisas que se manifestam no nosso corpo são pela hereditariedade, e eu já falei um pouquinho antes da questão emocional, que vai vir muito assim, vamos dizer, um link comportamental emocional que impacta ali de uma maneira materializada na sua pele, é uma delas, né? Mas no teu corpo físico, né? Então, através por exemplo, assim, um padrão comportamental de pai, de mãe, lá atrás de avós, bisavós, trisavós, ou seja, de toda uma ancestralidade, aquilo ali vai chegando, impactando aí. Que a gente chama isso de genética pela ciência, certo? Isso é genética, né? E aí isso é o que vai ter e que pode ter aí o fator desencadeante, né, de muitas doenças aí no teu corpo. Então essas substâncias, né, elas vão vir através de fatores, por exemplo, ambientais, como por exemplo a poluição do ar, né? Então esse ar que a gente respira, principalmente para quem vive em grandes cidades, né, ele vai estar mais concentrado de poluição, né? Então outros tipos como fumaça de cigarro, né? A própria água, né? É importante a gente saber a procedência dessa água, como é essa filtragem dessa água, como é feita essa limpeza da água, né? Então tudo isso está correlacionado a como isso vai se comportando no nosso dia a dia. Aí também tem os produtos, né? Os alimentos, ou como eu gosto muito de chamar, né? E que é chamado, inclusive pela Sociedade Brasileira, né? Sociedade Brasileira, né, de Alimentação, que tem alguns guias de alimentação da população brasileira feita pelo governo, né? Tem uma classificação dos alimentos, caso vocês não saibam, deixa eu explicar rapidamente aqui para vocês. Então existe, por exemplo, o nosso alimento in natura. O alimento in natura ele, como o próprio nome diz, in natura. Então é uma fruta, o tomate propriamente dito. Quando ele passou por um primeiro processo de industrialização, a gente já vai começar a chamar ele de alimento processado. Então ali, por exemplo, um tomate, ele já foi ali batido e ele tá virando uma próxima, como se diz, uma próxima etapa. Vamos dizer, vai virar um suco de tomate, vai virar um molho de tomate. Bem-vinda, Ivana ou Sérgio, né, que entrou aí, vocês estão aí distribuídos aí, sejam muito bem-vindos. Estamos batendo o nosso papo sobre detox e os 5 segredos, né? Vão chegando aí, puxem suas cadeiras e fiquem à vontade para interagir também. Então, então chegamos no processado, ultraprocessado, que é também chamado de produto alimentício. Então, o que é o produto alimentício de fato, né? Ele é um alimento que foi, imaginei, bem-vindo, Sérgio. Então, o produto alimentício, ele é aquele que ele já passou por muitas transformações. Só que o que a gente precisa entender, gente, é que essas transformações, por exemplo, que um tomate, um abacaxi, passa para virar um suco de abacaxi de caixinha, né? Não é mais a fruta. Ele ali tem acréscimo de um monte de aditivo químico, de corante, de estabilizante, de todos os antes, né? De todas essas substâncias químicas.
que o nosso corpo não reconhece, né? Porque não é da natureza, não é de Deus, né? Não é de Jesus, como a gente costuma dizer muitas vezes. São substâncias completamente modificadas. Então o corpo ele não tem esse reconhecimento, vamos colocar assim. Outra coisa que o corpo não reconhece, então, ou seja, o produto alimentício ele tem toda essa modificação. Então, esse item que eu tô trazendo do primeiro item, gente, é consciência. Então, todas essas questões que eu tô trazendo aqui é de a gente trazer consciência de que isso existe. Porque assim, eu mesma, né, eu trabalhei muitos anos na área comercial e fiquei, embora formada, esse ano eu vou completar 16 anos de formação em nutrição. Quando eu me voltei para a área clínica e voltei a estudar tudo mais, eu não tinha contato e consciência de todas essas coisas. Então, eu trabalhando em indústria de alimento, né, com fórmula infantil, com nutrição interal, que é para sonda, que eu trabalhei muito tempo, eu achava, né, às vezes eu tava lá tendo a minha alimentação, comendo, não é só um pãozinho integral com queijo Minas, né, que leve, é levinho, um pão e um copinho de leite, né, nessa época eu tomava quase 1 litro de leite. Eu achava que eu tava abafando, e hashtag só que não, né, como a gente brinca. Por quê? Porque realmente era aquilo que estava me causando muita enxaqueca, né? Era um tipo de alimentação que, por falta de consciência, mesmo eu sendo profissional de saúde, mais distante, né, e sem conhecimento mais profundo naquela época, de que eu estava simplesmente intoxicando o meu corpo por diversos processos, né, que esses alimentos provocam. Por exemplo, outros tipos de substâncias são os agrotóxicos que temos aí no nosso dia a dia, né? Então, ou você escolhe comer um alimento orgânico que não tem a adição dessas substâncias que são tóxicas, que são os agrotóxicos, né? Que são fungicidas, inseticidas, mas pensa, se eles vão matar insetos, né? Agressores daquela plantação, e pensa isso dentro do teu corpo, será mesmo que é legal? Mas aí você comeu, porque de repente você comeu aquele alimento com agrotóxico. Ok, tudo bem, maravilhoso, entre aspas, né, gente? Só que agora o teu fígado que se vire para eliminar essas substâncias, né? Brincadeira, é uma forma de falar, gente, mas é isso que a gente acaba colocando. Agora o fígado que vai ter que se virar para realmente eliminar isso, né? Então, os agrotóxicos, eles acabam trazendo toda uma complicação também de eliminação. Outra coisa são os corantes. Então, como já falamos, os produtos alimentícios, eles trazem ali todo um peso de muitas substâncias adicionadas. A grande questão, gente, é que os corantes são um grande veneno. Quando a gente pensa, inclusive, em coisas assim para criança, né? Aqueles doces muito coloridos que chamam a atenção da criança. A criança já fica atraída pelas balas coloridas, aquelas gomas e tal. Só que pensa que aquilo ali é cheio de corante, gente. E esses corantes artificiais, eles são totalmente tóxicos, cancerígenos, inclusive. Aí vocês podem me perguntar assim, Gabriele, mas se vocês não sabiam, de repente vocês estão entrando em contato com esse tipo de informação pela primeira vez, tendo a consciência, que é o nosso primeiro item aqui dos 5, e aí você pode me dizer assim, Gabriele, mas eu não acredito. E como que a Anvisa permite? Como que isso é liberado para as nossas crianças? Pois é, gente. Mas por quê? Porque existem doses, né? Até tal dose é permitido, né? É que nem agora me veio uma lembrança, que eu não sei se vocês sabem, esses produtos alimentícios, né? Então, por exemplo, falei um pouquinho de um molho de tomate. Não sei se vocês sabem, mas existe um limite da quantidade de insetos, ouviram bem? Insetos, que pode ter, por exemplo, num molho de tomate. Em outros alimentos ultraprocessados. Pois é, essa quantidade, claro que quando a gente for olhar em número, não é uma quantidade absurda, mas diante de um produto, de um alimento que a gente está consumindo, o que eu quero dizer para vocês é que existe sim uma margem de uma quantidade de inseto que pode ter no teu molhinho de tomate, no teu isso ou no teu aquilo. Então para pensar. No industrializado, a gente pode sim estar consumindo um alimento que tem microscopicamente partes de insetos. Uau, estamos comendo umas baratinhas, uns insetinhos
Que loucura pensar nisso, né? Pois é. Ai, como que a Anvisa permite? Ok, tá tudo regulamentado diante de um limite de segurança para segurança alimentar, inclusive é esse o termo que se usa mesmo, tá? Mas, né, assim, existem essas questões, né? Outras substâncias tóxicas, né, vem, por exemplo, nós mulheres, gente, a maquiagem, né? Então, assim, o nosso creme que a gente passa aqui, que esse símbolo aqui, uns insetinhos, umas baratinhas, né, Ivan? Enfim, os nossos cremes que usamos para ficarmos belas, lindas e maravilhosas, que os homens também usam e tá tudo ótimo, ok? Aí a gente até entraria num outro quesito aqui, que é até a crueldade animal, né, que é feito para testar maquiagens, testar esses cremes maravilhosos que a gente usa, porém, hoje em dia a gente tem produtos que são, eu costumo dizer, mais limpos. Não só mais limpos, mas é que eles também são crueldade free, né? Sem crueldade animal. Isso é bem legal. Então são muitos que são veganos e sem essas substâncias que são tão tóxicas. Por exemplo, também nossos perfumes, nossos desodorantes, os esmaltes das unhas, né? Contém metais pesados, que são metais tóxicos, como chumbo, os esmaltes, por exemplo. Falar mais ali pra frente um pouco mais aonde está tudo isso, eu vou descrever com mais detalhes. Mas o que eu quero passar para vocês aqui neste nosso primeiro momento é a questão, gente, de consciência que a gente tá falando mais uma vez, né, repetindo. Porque no momento que você tiver consciência que existe tudo isso, todo esse arsenal que estamos falando, e o mais, que eles se acumulam nas nossas células. Então a gente tem que ter essa consciência de que isso existe, de que se acumula, e que tu tem que dar um jeito de tirar essas porcarias do teu corpo. De algumas maneiras, que a gente vai dar uma palavrinha aqui. De uma forma geral, essas substâncias que eu falei aqui, dando nomes aos bois, né? Elas têm um nome técnico, vamos colocar, né? Mas eu até coloquei num post meu esses dias e explico no decorrer do post. Mas para clarificar aqui, o nome de tudo isso são xenobióticos. O que são xenobióticos, então? É tudo isso, né? Alguns desses que eu já citei, mas eles são nada mais, nada menos que substâncias que elas têm uma característica, basicamente, uma característica química, tá? De gorduras, né? Então elas são chamadas de lipofílicas. Isso são termos técnicos que você não precisa saber. O que eu quero te dizer com isso é que essas substâncias, né, esses tais xenobióticos, essas porcariazadas todas que intoxicam o nosso corpo, elas têm afinidade por gordura, tá? Aí qual é a parte importante de tu saber com isso? Se essas substâncias tóxicas têm afinidade por gordura, saiba que quando elas entram no teu corpo, o fígado vai tentar processá-las. Se você tiver nutrientes em quantidade suficiente para processar, que é o que a gente vai falar na sequência, mas se não, ele vai tentar do jeito dele e pode ser que ele não consiga transformar tudo isso, tá? E essas substâncias, elas vão se acumular. Como elas amam gordura, imagina o que acontece. Essas criaturas, elas vão se acumular nas gorduras do teu corpo. Nos depósitos, gente, porque o nosso tecido adiposo, que chama, que é o nosso tecido de gordura, ele tá distribuído pelo corpo, certo? Então, aí eu não sei, né? Tá onde? Tá mais na tua barriga? Nas mulheres, tá mais ali naquele culotinho, no quadril? Depende do perfil da mulher e pode estar aí lá nos braços, onde tá? Enfim, né? Até o tecido mamário da mulher, ele é feito de uma grande quantidade de gordura, tá tudo bem, ele é assim. A questão é que essas substâncias tóxicas, elas vão se depositar no teu corpo. E lembram que eu falei que elas são cumulativas. Elas se acumulam no teu corpo, tá? E a única forma que essas substâncias têm de serem expulsadas do teu corpo, que é parte aí de processo do fígado, entre outros órgãos, e as tuas próprias células fazem isso também, tá? Cada uma delas, é que elas se transformem dessa afinidade que elas têm por gordura, que elas se transformem por afinidade com água. Por quê? Porque no momento que acontece essa transformação, que começa no fígado e vai passando em cada uma das etapas, que a gente até costuma dizer, o fígado faz isso em 3 etapas, tá? Pra quê? Para transformar o que é gorduroso, a afinidade de gordura que essas substâncias têm. Então, quimicamente, essas moléculas são transformadas
E na medida que elas são transformadas, o objetivo final é que elas virem uma molécula química que tenha afinidade por água. Aí a gente tem uma boa. Por quê? Porque quando ela se transforma nessa molécula hidrofílica, que a gente chama, que é a afinidade por água, daí sim ela consegue ser expulsa e eliminada do teu corpo. Então nessa situação, ela vai ser eliminada ou pelas tuas fezes mesmo, porque ali nas próprias fezes vai ser absorvida a água, toda aquela coisa, então o próprio cocô vai eliminar. Vai ser eliminada pelo teu xixi, água, pelo teu suor, água, e pelo leite materno. Olha só que sacada. O leite materno é uma via de excreção, só lembrando, ou reforçando para quem não lembrando, ou reforçando, enfim. Então, aí já vem um grande ponto de alerta. Por quê? Porque mulheres em amamentação e em gestação não podem fazer detox nem pensar na vida. Oi, Bruno, bem-vindo, obrigada. Então, por que essas mulheres não podem fazer, tá? Por quê? Lembrando, se inicialmente nessas substâncias tóxicas tem afinidade por gordura, elas vão estar depositadas no depósito de gordura da mulher, tá? Aí a mulher pensa assim, gente, agora eu tive meu filho, eu engordei muito na minha gestação, ai, não quero mais isso pra mim, preciso emagrecer. Só que ela tá amamentando. Aí pensa, a mulher louca pra emagrecer começa a fazer, de repente, a dieta da lua, da abobrinha, do não sei o que, de repente uma dieta maluca lá, porque quer emagrecer. Muito trabalho emocional nessa hora, né, gente? Mas enfim, por que ela não pode? Porque vamos pensar, se ela começa a emagrecer, ela vai começar a mobilizar gordura do depósito de gordura, seja na barriga, no quadril, não sei onde está depositada a gordura nessa mulher. Mas vai começar a recrutar o depósito de gordura e ela vai começar a se transformar e ser eliminada. Só que não é só a gordura que vai ser eliminada. As tais das substâncias do mal, né, essas substâncias, esses xenobióticos, essas substâncias tóxicas que estavam ali depositadas, elas vão começando a ser liberadas junto. Liberadas é a palavra delas. Elas vão ser liberadas. E aí, o que acontece? Elas vão ficar circulando pelo corpo e elas vão começar aí, na medida que elas tiverem oportunidade, de ser excretadas. Então, elas podem ser excretadas pelo xixi, cocô e suor, que a gente já falou, só que a mulher está amamentando. Ela vai sair no leite da criança. E significa que o bebê dessa mulher vai receber as toxinas que essa mulher estava armazenando, sabe-se lá há quanto tempo. Porque quando a gente pensa numa pessoa com obesidade, gente, a gente tem que lembrar que ela pode ter um depósito de gordura de muitos anos, né? Então pensa muitos anos acumulado ali, né? Então não pode, mulher nessas situações não pode. Agora tu pode me dizer assim, poxa, Gabriele, mas a mulher pode estar amamentando e sem fazer um esforço ela vai emagrecer. E é verdade, gente, porque só a amamentação já gera 500 calorias de gasto. Então, se essa mulher não repuser isso em alimentação, ela já tem um déficit de 500 calorias. Então, só por si só, pela geração energética, né, fisiológica da amamentação, ela já tá colocando aí energia e gastando caloria com isso. Aí é que entra todo um processo nutricional de ter os alimentos adequados que vão fazer o quê? O alimento vira e faz assim, ó. Vou colar, essa aqui é a substância tóxica e esse aqui é o nutriente que vai carrear, que é o que a gente chama, vai dizer assim, querido, você tá aqui de penetra na festa, que eu sei, chegou a hora de você ir embora, dá a mão aqui pra mim, que eu vou te conduzir para a saída, e vai levar ele lá pro cocô ou pro xixi, né, brincando assim. Então, essas substâncias que vêm dos nossos alimentos, alguns específicos, vai fazer isso aqui e vai convidar, entre aspas, esse cidadão a se retirar dali. Então, esse é o processo que vai detoxificando, né? Bem-vinda, Laura, seja bem-vinda. Estamos aqui no nosso bate-papo sobre o detox. Então, gente, entendam, esse é o processo. Tem uma outra coisa que é legal para vocês lembrarem. Vocês já viram aquelas pessoas que estão lá, começam um processo de emagrecimento
E quando elas começam a emagrecer, tirando esse assunto aí da gestante, que ficou bem claro, né? Gestante e a lactante, que é como a gente chama as mulheres que amamentam. Uma mulher ou um homem mesmo, em geral. Se ele entra no processo ou ela no processo de emagrecimento, já falei toda a mobilização que acontece das substâncias tóxicas, ok? Aí vocês já viram a pessoa dizer assim, eu tô aqui emagrecendo e comecei meu processo de emagrecimento e agora eu comecei a ficar com dor de cabeça. Ai, gente, tá me dando dor de cabeça. Aí já, emocionalmente, a pessoa já quer dar uns passos atrás, porque ela já se apavora. Ai, tô emagrecendo e tô passando mal. Sim. E por quê? Por causa disso que eu acabei de explicar que acontece lá com a gestante, né? Porque o que é esse passar mal? Essas substâncias que eu falei que ficam circulando e que elas são tóxicas, elas vão circular, mas elas vão ir para o local do teu corpo que a gente chama de órgão de choque. Então, se por exemplo, dor de cabeça é uma coisa até mais comum em mulheres, né? Não que homem não tenha, mas é muito mais, a incidência é maior em mulheres. Se você então tem, por exemplo, dores de cabeça, eu tinha muitas dores de cabeça. Então essas substâncias circulam, elas vão depositar onde? No meu órgão de choque. Qual era o meu órgão? Quer dizer, ainda é, né? Mas é que agora tá tudo controlado, né? Ambiente controlado. Então vinha e depositava na minha cabeça. A minha cabeça doía. Nem era no processo de emagrecimento, é porque eu tava inflamada, intoxicada, toda degringolada, que a minha saúde aconteceu agora nesse último 1 ano e pouco, e que eu venho falando até pra vocês aí em stories, essas coisas, desde o Instagram antigo, que eu venho fazendo um processo de limpeza no meu corpo. Então, gente, de repente pode ser dor articular, aí começa a doer o joelho, não sei o quê, e eu posso muito bem adicionar aí essa questão de onde você está tendo dor, podemos adicionar a linguagem do corpo, que é a psicossomática, né? E como vocês sabem, eu acrescento várias informações, então eu posso saber, se a dor é na cabeça, quem é essa autoridade, porque a cabeça é a autoridade, é o topo, é a conexão com o alto. Quem é essa autoridade que eu não estou aceitando que me dê ordens? E por isso a minha cabeça está doendo. Então entendam que é um conjunto de coisas. Pode ser essa mobilização de substâncias que estão circulando no meu corpo e estão depositando no meu órgão de choque. Como eu tenho que trabalhar emocionalmente, porque eu ainda tenho que tolerar, seguir ordens ou não sei o quê, ou não me incomodar, porque a pessoa pode me dar uma ordem. Aí é você não se incomodar com isso, entendam? Ou seja, é o teu posicionamento. Então, associando as duas coisas, a gente tem essa questão, tá? Então, gente, vamos dar seguimento aqui. Então, até agora, o que eu falei pra vocês no nosso item 1, tá? E lembrando que no final eu vou quero fazer uma enquete aqui, que eu quero a ajuda de vocês com umas ideias que eu tô na minha cabeça, então fiquem comigo até o final, tá? Espero que vocês estejam gostando e bora conversando aí. Então, no primeiro item, a gente falou sobre ter consciência dessas substâncias que se chamam xenobióticos, um pouco de que eu já falei de onde elas estão localizadas, você ter consciência disso. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa que você precisa saber para você ter sucesso no teu detox é saber quais são essas substâncias, tá? E aí eu já falei por alto algumas coisas, até onde elas estão, tá? Mas aqui nesse momento é você agora ter uma consciência mais aprofundada aí de onde elas estão na natureza, vamos colocar. Então, dos lugares que elas estão, né? Algumas substâncias que carregam isso são chamadas de metais pesados. Isso pode ficar até pesado, esse termo, né? Então, falando de uma forma mais clara, se chamam também metais tóxicos, né? Então, como o próprio nome diz, talvez esse nome fique mais atrativo, porque afinal de contas ele já está te contando que é um metal tóxico. O que são metais tóxicos, gente? Lembram da tabela periódica lá da tua escola, lá da época de escola, das tuas aulas de química? Deixa eu hidratar aqui. Engasguei, peraí. Respira. Então é isso.
Então, lembrem da tabela periódica e tal. Então, lá nós temos lá os minerais, que inclusive são ótimos e são necessários para o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem sódio, potássio, cálcio, né? Vários elementos, zinco, selênio, da nossa tabela querida periódica. Tabela periódica querida e amada, né? Maravilha, até aí tudo bem. Só que lá a gente também tem metais que são chamados tóxicos, tá? Esses metais tóxicos, eles, como o nome diz, eles são tóxicos para o nosso corpo e eles devem ser eliminados. O ideal seria que eles nem chegassem em contato com a gente, tá? Com o corpo humano, porque o corpo humano não tolera ele, não os tolera, né? Vamos corrigir esse português, tá? Então, como ele não tolera, ele vai gerar toda aquela questão que é lipofílico, então tem a atração pela gordura e tal, e aquela dificuldade de se eliminar. Então, o grande mundo encantado de Gabi, né, já traduzindo para os nossos meios, é que eles nem tivessem contato com nossa pessoa, nosso serzinho. Mas, infelizmente, eu preciso contar uma coisa para vocês, gente, e não é muito bom, mas a gente tem que ter sempre esperança. Mas a verdade que eu vou contar para vocês é que a gente vive num mundo intoxicado, um mundo muito tóxico, tá? Porque em vários lugares da nossa natureza, da nossa vida, a gente tem esses tais de metais tóxicos, tá? Então, entre eles são o arsênico, o chumbo, o mercúrio, o alumínio, por exemplo, tá? O cádmio, são alguns metais, os principais, na verdade, metais tóxicos que existem aí por esse mundão, presente em coisas que a gente usa no nosso dia a dia. E aí a gente tem dois problemas sobre isso. Um deles é que estão nesses lugares, então a gente, de novo, aqui tem uma certa consciência, que é tu saber aonde eles estão, né? E tu saber que eles causam doença. Se eles começarem, eu já falei que eles são acumulativos, né? São cumulativos no nosso corpo. Então, se realmente você mantém anos a fio, né? Contato com essas coisas e o teu corpo direto com esse contato, você vai estar acumulando isso nas tuas células, nos teus tecidos e nos teus órgãos. Consequência é que cada um desses metais pesados ou tóxicos, eles geram alguns tipos de doenças bem sérias, gente, no nosso corpo, tá? Então, é isso que a gente vai falar aqui. Então, deixa eu falar aqui de uma forma geral aqui. Então, o arsênico. Então, ele é uma substância de alto risco para a nossa saúde, maior risco, por exemplo. Ele é um grande poluente ambiental, tá? Então, ele tá bastante distribuído pelo ambiente, né? O meio ambiente, o ambiente, tá? Ele é carcinógeno, ou seja, ele tem aí ele consegue produzir o câncer no nosso corpo, nas nossas células, e ele é bioacumulador, o que significa que ele se acumula nas nossas células, né? Porque bio é vida, então é a nossa biologia, ele se acumula nas nossas células, tá? Então, aonde está, então, afinal de contas, esse cara do mal, esse arsênico, né? Ele está presente, gente, no nosso arroz, por exemplo, né? Mas não precisamos abominar o arroz, a gente pode, né, tem processos que a gente faz com o arroz para tentar eliminar isso, tá? Mas ele tá presente no arroz e aqui eu tô falando de arroz em geral. Então pode ser o arroz branco, pode ser o arroz integral, o vermelho, o preto, não importa, no arroz, tá? Ele tá presente em frutos do mar, ele tá presente em herbicidas, inseticidas, raticidas, né? Então quando eu falei antes a questão do agrotóxicos, né? Ele tá presente ali. Ele tá presente, sabe aonde, gente? Sabe aquele giz da escola que a gente, né? Não vou dizer que é antigamente, porque existem ainda escolas e até universidades que tem aquele quadro de giz e que usam giz. Esse giz, ele tem arsênico. E o arsênico é cancerígeno, tá? Muitas universidades já começaram a trocar, então tem a tela, né, um quadro de vidro, que nem eu coloquei aqui no meu consultório, que é um quadro de vidro que a gente escreve com a canetinha, tá? A minha última especialização em nutrição esportiva, que eu fiz em 2019, foi na São Camilo, aqui em São Paulo. Lá, as salas de aulas, todas elas são com essa estrutura, em vidro, e o professor escreve com essa caneta, né, aqueles canetões, né? Então isso é bem legal. Outra coisa que tem arsênico é madeira tratada e fumaça de automóveis, tá? Então aqui um panorama geral e
do que tem. E aí, além dessas fontes, mas afinal de contas, o que o arsênico causa na nossa saúde como humanos, tá? Então, assim, falta de energia e cansaço, hálito e suor com odor de alho, é muito característico de intoxicação de arsênico, tá? Anemia, processos digestivos como anorexia, náusea, né, vômito, constipação, diarreia. Efeitos neurológicos que causam formigamento e sensação de agulhadas em mãos e pés, tá? Alteração da função motora infantil, no caso lá, né, das crianças, cãibras e fraqueza muscular em pernas e pés, queda de cabelo, estrias nas unhas, insuficiência pulmonar, câncer em vários órgãos, suscetibilidade à infertilidade masculina também, tá? Calma, gente, pelo amor de Deus, vocês que estão aí do outro lado da telinha, não cortem os pulsos. Calma que Deus é maior, Jesus é maior que tudo. E a gente tá aqui para aprender um pouco e também descobrir se a gente tem isso, né? Se a gente tem esses contatos. Porque assim, gente, infelizmente, a gente não ter o contato com esses 5 metais que eu falei aqui é utópico, assim, não tem muito como, tá? Porque a gente acaba permeando com esses contatos. A questão é como a gente vai estar frente a isso, tá? Então, esse é um dos pontos, tá bom? Aí, vamos lá, o outro metal, por exemplo, é o chumbo. Ele é o segundo que tem mais efeito deletério à saúde, tá? Então, as fontes de contaminação dele. Encanamento de água, o próprio tratamento de água, que é a nossa água para chegar, né, da estação até as nossas residências passa, leva chumbo. Alimentos enlatados vai sair da lata e migra para o alimento, por isso que, além de outras questões que a gente já falou de aditivos químicos e tudo mais, o enlatado também não é legal, por isso, porque tu tá comendo chumbo e alumínio, tá? Além das outras coisas, né? Fertilizantes de solo, tintas de cabelo para nós mulheres, gente, o fixador da cor tem chumbo, tá? Aí tu vai me dizer assim, Gabi, mas desculpa, eu não quero deixar de pintar o meu cabelo, eu não quero ficar com o cabelo branco. Tudo bem. Você tem que, muitas vezes a gente precisa fazer escolhas, mas digamos tu escolhe isso porque realmente tu não vai deixar de pintar o teu cabelo e tá tudo bem. Só que tu vai trazer para tua alimentação e para o teu estilo de vida a retirada de outras coisas e consequentemente amenizando o impacto de quando tu vai pintar o cabelo. Então, quando tu vai pintar o cabelo, tu vai ter alguns alimentos que tu vai fazer antes e depois daquela pintura para ajudar a quelar aquela chumbo que entrou no teu corpo e eliminar de uma forma mais breve possível, tá? Então, assim, são maneiras, gente, que a gente vai buscando para fazer as nossas escolhas. Esmalte de unha também tem chumbo. Embora tenham hoje muitas marcas de esmaltes que eles retiram o chumbo e outras substâncias tóxicas. Existem. Eu até tenho que ver agora recente, a Preta Gil tinha uma marca específica disso, que não é um esmalte muito caro, mas tem marcas melhores e tal, são um pouco mais caros, mas tudo a gente tá falando aqui de saúde, né? Porque vamos entender, não vou comprar esse esmalte, é muito caro, né? Mas tu vai estar economizando em remédio, em exames e não sei mais o que, em sintomas que tu poderia sentir no teu corpo e não vai sentir porque você começa a retirar essas substâncias, tá? Outra coisa que tem, né, chumbo, né, é o nosso lápis. E eu tô procurando aqui porque eu tava com lápis bem aqui, né? Lápis tem chumbo, tá? Outra coisa, panelas e utensílios de cerâmica, tá? Tem chumbo da cerâmica e da tinta, tá? As tintas usadas em embalagens plásticas, tá? E ossos de animais. Aqui entra aquela questão do cuidado de suplementos de cálcio à base de animais. Então, de repente, tu vai lá e o médico te prescreveu um suplemento. Eu vou suplementar cálcio na minha vida, né? E que isso é muito delicado, não façam isso em casa sozinho, tá? Porque o cálcio, ele não é um suplemento que ele deve ser usado sem uma prescrição monitorada do teu médico ou do teu nutricionista, tá? Mas, voltando pro chumbo, se esse cálcio vem de animais, ele pode ter chumbo, tá? E aí, o que o chumbo causa no nosso corpo, gente? O chumbo causa irritabilidade, falta de apetite, dor de cabeça, baixa da resistência óssea, distúrbios visuais, alucinações, convulsões, anemia. Claro que aqui, né, podem ser casos mais extremos, a pessoa tá realmente bem intoxicada. Mas vejam que assim como eu falei ali atrás do arsênico, tem alguns sintomas, gente, que às vezes a gente tem e tá tendo aquilo ali. Aí, será que é de metal pesado porque eu tô intoxicada? Será que pode ser outras coisas, pode ser algum desequilíbrio hormonal também,
Tem várias questões, tá? Mas pode ser disso. Outra coisa é anemia, alterações do sistema reprodutor, renal e hepático, né? O fígado também altera, hipertensão, alterações fetais, sintomas neurológicos, principalmente com tremores nas mãos, também podem ser causadas pelo chumbo, tá? Então, não é muito agradável, né, gente? Mas calmem aí que a gente vai chegando para as partes melhores, né? Bem-vinda, Célia, seja muito bem-vinda. Agora vamos para o terceiro metal pesado, que também tem uma ação bem deletéria para a nossa saúde, que é o tal do mercúrio, que eu já tinha citado ele aí antes. Então, fontes principais de contaminação. Peixes contaminados. Os peixes, eles têm probabilidade de grande contaminação de mercúrio, tá? E aí eles têm uma absorção ali que é perigosa, tá? Então, assim, por exemplo, as pessoas que amam ir no restaurante japonês, comer peixe lá e tal. Legal. E eu vejo muitas pessoas assim, nossa, super saudável. Eu vou lá comer meu sushi, meu sashimi, papapá. Legal, gente, é legal. Tu vai ter ômega 3 no peixe? Depende. Se o teu peixe que tu tá comendo não for de cativeiro, aquele salmão. E basicamente, já comento com vocês, quem não sabe, a maior parte dos salmão que a gente tem no mercado ou nos restaurantes, ele é de cativeiro. E aí não consegue concentrar o ômega 3. Por isso que normalmente os médicos e nós nutricionistas prescrevemos a suplementação de ômega 3, tá? Mas qual é a questão então desses peixes? É que os peixes muito grandes, eles vão ter uma acumulação de mercúrio. Então, quanto maior o peixe, pior é nessa questão. Se a gente for analisar salmão, atum, são peixes de águas profundas que têm essa possibilidade de acumular mais. Então, assim, Gabriela, agora tu tá me dizendo também que eu não posso ir no japonês, mas gente, que saco. Mas ela quer acabar com a minha vida. Não, eu não quero acabar com a tua vida, eu só quero te mostrar e tal. A questão é, você precisa sempre fazer as tuas escolhas. Qual vai ser a tua refeição livre da semana, né? Mas deixa o teu restaurante japonês para uma vez por mês. Não precisa ir lá toda semana, várias vezes na mesma semana. Não, por causa disso que eu tô explicando, né? Outros lugares que tem mercúrio. Lâmpadas fluorescentes, as tatuagens, né? Principalmente a corzinha do vermelho, as vacinas, tá? Termômetros, amálgamas dentárias, e daí é um grande... bem delicado quando pessoas, que maravilha, estou fazendo meus dentes novos, agora eu vou tirar todas aquelas amálgamas antigas e tal, e vou trocar tudo por esta resina nova e tá. Oi, Lu, bem-vinda! Vou trocar aqui tudo na minha boca e vou fazer uma transformação bucal, tirando essas amálgamas e botando as outras resinas. Só que isso tem que ser feito com muito cuidado, não se faz tudo de uma vez. Por quê? Porque é fato que na hora que a dentista começar, né, tirar essas amálgamas, ela vai ter liberação de mercúrio. E acontece que aqui, principalmente, né, o sublingual, a gente tem essa região que ela é muito sensível. Tanto é que muitas suplementações, né, nós prescrevemos sublingual. Por quê? Porque nessa região tem uma absorção imediata. É a mesma coisa que preciso de uma absorção imediata de uma vitamina, por exemplo. Claro que eu não prescrevo dessa forma, porque aí é só médica a prescrição, mas aí o médico faz a prescrição intravenosa, né? Então eu, como nutri, toda a minha prescrição é baseada na parte oral, né? Mas o médico, por exemplo, pode prescrever a intravenosa, que vai direto para tua corrente sanguínea. A sublingual, eu como nutri posso prescrever e ela se comporta de uma maneira semelhante da injeção, da intravenosa. Fazendo com que, por exemplo, um suplemento, né? Eu preciso de vitamina B12 disponível rápido no corpo desse paciente. Eu prescrevo sublingual. Por quê? Porque aqui embaixo vai absorver mais rápido. Legal? Voltando para as amálgamas, entenderam o que eu quero dizer para vocês? A liberação de mercúrio ali entrou em contato com o teu sublingual, vai absorver na hora. E aí vai ficar no teu corpo e tudo aquilo que eu já falei antes, tá? Quem chegou depois volta lá pra ver, tá? Outra coisa que tem mercúrio, ou seja, tirar amálgamas tem que ter um acompanhamento nutricional. Também não é qualquer nutricionista, tem que ser nutricionista funcional, que é quem vai... Aí, outra coisa
coisa que tem mercúrio? Fungicida, inseticida, que a gente já falou lá dos outros. Então, além de ter, era o cádmio, né? O cádmio não, nem cheguei no cádmio ainda. O arsênico e o arsênico, né? Que tem nos inseticidas. Então, assim, aqui também tem. Então, é mais de uma coisa. E a liberação constante da crosta terrestre, que é uma exposição ambiental que está liberando aí mercúrio, tá? O que o mercúrio causa no nosso corpo humano, tá, gente? Mercúrio causa irritabilidade, hiperatividade, depressão, memória recente curta, dificuldade de concentração, insônia, vertigem, fadiga, tremor instantâneo, gosto metálico na boca, gente, gengivite, salivação, estomatite, ulcerações, aumento de suscetibilidade a infecções, dores articulares, e ele ainda é tóxico para nossa querida e amada tireoide, para pele, para glândulas de suor, tá? E aí a tireoide é uma glândula mega importante na nossa vida para modular outros hormônios, como os hormônios sexuais, como o seu colesterol e etc. Então, assim, entendam que impactar a tua tireoide, você tem um problema grande, tá? Se acontece isso, tá? Perceberam que vários sintomas aqui são sintomas que eu vejo chegar muito facilmente no meu consultório, como dificuldade de concentração, irritabilidade, né? Uma labilidade emocional, né? Então, assim, é claro que podem ser outras coisas, mas também pode ser intoxicação por metal tóxico, tá? O outro metal pesado é o cádmio, tá? Então, esse tá presente, ele tem, e esse daí é um problemão que, olha só, gente, ele tem uma meia-vida de 30 anos, gente do céu. Meia-vida é o tempo que essa substância pode permanecer no nosso corpo. Então, para analisar, 30 anos, bem complicado, né? Porque é muito tempo, tá? Que pode ficar no teu corpo. Então, se você tiver contato com essas coisas e não fizer alguma coisa para eliminar, você pode realmente ficar com essa intoxicação. Então, aonde temos cádmio? Vegetais e cereais são as principais fontes. Aí tu vai me dizer assim, Gabriele, mas as nutricionistas vão pedir para tu comer vegetal? Sim. Aí, por exemplo, onde vai entrar a importância de você ter um conjunto, né, gente? Alimentação e vida saudável, ela traz junto o teu estilo de vida. Isso inclui, inclusive, o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, quais as emoções que tu tá nutrindo dentro de ti, né? Então, onde mais? Pigmentos de tintas, de embalagens de alimentos. Então, entenda, você tem uma embalagem, aí entra assim, não comer industrializado. Claro, porque aquela embalagem, ela tem substâncias que migram para o alimento, né? Então, a gente já tinha falado que tem chumbo que migra. Aí, agora estamos falando que tem o cádmio, que também pode migrar ali das substâncias, das embalagens. O cigarro tem cádmio, tá? Fumaça de escapamento de automóveis. Então, assim, é só você sair na rua, numa cidade grande, você tá sendo afetada pela poluição ambiental por cádmio, tá? Fumaça industrial. Então, se você, por exemplo, mora em região industrial, você tem muitas indústrias com aquela chaminé o dia inteiro expulsando fumaça, desculpa, tem cádmio ali. E aí tu me diz assim, Gabriele, o que eu faço? Você precisa buscar formas de você eliminar isso do teu corpo. E se possível, você estar num ambiente, né, numa localização de moradia onde você não tenha tanto esse contato, também seria uma possibilidade. Isso não é tão imediato, tudo bem, você precisa buscar outras alternativas para eliminar isso. Outra coisa são baterias e metais, revestimento de metais anticorrosão, soldas, tá? Coisas mais industriais, mas eu acabei citando aqui para vocês terem uma noção geral. Sintomas do teu corpo do cádmio: dano hepático e renal, hipertensão, diabetes com complicações renais, aumento de neoplasias e teratogênese, que é uma formação fetal para as mulheres grávidas, tóxico para medula óssea e anemia, vias respiratórias como enfisema, edema pulmonar, rinite e até necrose testicular. Tem coisas aqui, gente, que são muito extremas, mas a gente tem que entender que nada acontece do dia pra noite. Então, de repente, a pessoa tá ali sem menor noção, morou a vida inteira em regiões industriais e tá acumulando aquilo no seu corpinho, tá? E daí isso não é legal.
Último metal tóxico para eu trazer aqui essa consciência é o alumínio, tá? O alumínio é o metal pesado mais abundante na Terra e é o mais tóxico, e é muito tóxico, tá? Ele é muito biodisponível para o humano. O que é biodisponível? De uma forma muito fácil, o corpo humano absorve ele e libera ele dentro do corpo. Isso não é legal porque ele tem consequências, tá? Quais são as fontes? Água tratada, panelas e utensílios, sabe as panelas de alumínio? Veneno, gente. Você precisa trocar suas panelas se você tem panela de alumínio em casa. Tu entende que a nutrição funcional não é só aqui, ai, Gabriele, vamos lá, vamos ver as comidinhas. Não é só comida. É o conjunto de onde você vive, porque a gente precisa eliminar isso aí, tá? Desodorantes antitranspirantes, e isso é uma coisa que, assim, tá aí, né? Aqueles desodorantes em spray, puro alumínio, tá? Mesmo desodorante em roll-on, em stick, aquela coisa toda, eles contêm alumínio. Você precisa buscar desodorante sem alumínio, que já existe no mercado. Ou você pode usar o bom e velho leite de magnésia, que você pode botar, por exemplo, uma essência de alecrim, de alguma essência cheirosinha que você goste, e utilizar nas suas axilas, para que você tire o desodorante usual que tem alumínio e pare de se contaminar com alumínio. Outra coisa que tem alumínio são produtos de padaria. E aqui em São Paulo tem padarias fantásticas, eu amo. Mas, gente, produtos de padaria, então é a esfirra aqui, o brioche ali, aqueles produtos de padaria. Os emulsificantes que são utilizados para dar aquela consistência na massa de padaria e tal, e ajudarem na leveza dessas massas, eles contêm alumínio. Olha que louco. Então, o produto de padaria, além de diversas outras coisas que não são legais, acabam trazendo para o teu corpo a presença, né, de alumínio, tá? Outra coisa que tem alumínio que eu já tinha falado são produtos enlatados. A lata tem e vai migrar para o corpo, então não adianta. Vou comer, é super saudável, uma ervilhinha aqui, não. Você compra a ervilha bonitinha, natural, e aí tu come a tua ervilha, o teu milho verde. Agora enlatado vai ter esse probleminha aqui. Vacinas e fórmulas infantis, tá? Cigarro e medicamentos, principalmente os antiácidos, tá? Os óis da vida, omeprazóis e esses óis, né? Da vida. E o que o alumínio causa no nosso corpo, né? O alumínio, ele se acumula nos nossos ossos e cérebro, lembrando que eu já falei que ele é acumulativo, né? Ele diminui a síntese renal da vitamina D. Então, se você tá aí toda feliz que vai produzir vitamina D, o alumínio interfere nisso, dependendo da dose que tu tem no teu corpo. A fala da pessoa pode ficar comprometida. Eu lembrei de uma paciente agora, de uma situação. Na verdade, ela não virou minha paciente ainda, mas é uma questão da fala. Convulsões, prisão de ventre, cólicas abdominais, anorexia, náuseas e fadiga, né? Aquele cansaço que já falamos de outros metais, e alterações no metabolismo do cálcio, tá? Então percebam que desses 5, né, metais pesados que a gente tem, eles são muito deletérios à saúde, e infelizmente eles estão bastante presentes em diferentes partes da nossa vida diária. Porque o que eu mostrei para vocês aqui é que eles não estão só na nossa comida, né? Eles podem estar em embalagens, ou pode estar no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, ou seja, eles podem estar disseminados. Então a gente precisa ter a consciência, que foi nosso primeiro item que falamos, de que isso existe e de que essas substâncias não são legais para o corpo. Segunda coisa que a gente tem que saber é quem são essas substâncias e onde elas estão, que é o que a gente acabou de bater papo aqui. E aí a gente vai para o nosso terceiro item, do nosso terceiro segredo do detox de sucesso, né? É que a partir do momento que você sabe aonde estão essas substâncias, você precisa tomar uma ação, você precisa tomar uma atitude na tua vida, para que você veja, e agora, o que eu vou fazer? Agora que eu já sei disso, o que eu faço, né? Você precisa agir, você precisa tomar uma atitude. Por quê? Porque se você não tomar uma atitude, se você não mudar aí as coisas, por exemplo, que a gente conversou aqui, de onde estão elas e tal, você vai continuar se intoxicando todo dia, né? Sem eliminar isso do teu corpo. Então você precisa ter essa ação
de que assim, poxa, eu nunca imaginei isso. Eu vou contar pra vocês, eu já falei lá no início do vídeo que eu trabalhei muitos anos na área comercial e aí eu voltei a estudar nutrição. Em 2016, eu retornei para a área clínica de nutrição, fui fazer minha especialização em nutrição funcional. Gente, a cada aula que eu tinha, aula dessas, não fiquem deprê, gente, é para trazer consciência, mas eu chegava, eu ficava bastante impactada com as informações que eu tava tendo aqui. Claro que eu tô trazendo aqui mega resumido, assim, para vocês, o máximo possível. Ah, a gente já tá fazendo até 1 hora de live, né? Mas a gente já vai agora pra chegar até o 5º, tá? E eu vou contar uma coisa pra vocês no final, que eu quero saber a opinião de vocês e a me ajudarem aqui. Então, mas eu ter consciência daquilo que eu estava aprendendo ali como estudante novamente, para depois eu poder trazer para os meus clientes, pacientes, como eu estou tentando trazer aqui nessa live, né, de forma disseminada, gratuita, é que a gente vai tomar uma atitude disso. Agora que tu já sabe que isso existe, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou agora esquecer que isso existe, eu vou esquecer que o desodorante tem alumínio e eu vou continuar me intoxicando, porque cada vez que tu botar teu desodorante, tu vai lembrar da Gabi, né? E tipo assim, e eu falei aqui, ó, o que você pode fazer diferente? Você pode usar leite de magnésia, que é uma coisa super barata e que você vai ter essa função ali. Outra coisa que dá pra usar aqui é óleo de coco, né? O óleo de coco você passa ali debaixo na axila e vai ter ali uma função, tá? Então, quando você tem a consciência de tudo isso, você precisa tomar a tua ação e atitude, tá? E começar a eliminar, de fato, o que é possível tu tirar da tua vida de verdade, você tira. Por exemplo, o desodorante que a gente tá falando, vai tirar. Eu posso substituir o esmalte que eu uso por um esmalte que não tem chumbo? Maravilha, faz isso. Eu posso substituir. O que mais que eu posso substituir, né? O que mais que eu posso eliminar ou o que eu posso substituir, né? Porque se você não consegue eliminar 100%, veja alguma forma de substituir por algo menos deletério à tua saúde, tá? Aí a gente se encaminha para o nosso 4º segredo para o teu detox, né? Espero que já esteja fazendo sentido, que faz sentido, que é interessante você desintoxicar o teu corpo. Diante de todo esse cenário que eu tô querendo trazer consciencial, gente. O meu papel aqui é trazer... Tô achando que tá meio escuro isso aqui. O meu papel aqui, gente, é trazer consciência, né? Essa é a ideia. Peraí. Vamos... Ai, e fez-se a luz. Que legal. Vou tomar um gole de água, respira... E aí a gente vai para o nosso 4º item. Aí o filtro saiu, mas ele voltou. Ou não. Não, é a luz, a luz. O 4º item, gente, pra gente falar aqui, é sobre a questão, então. Você já tomou, então, ação e atitude na tua vida e decidiu. Ah, eu nem sabia que isso existe. Agora eu já sei e agora eu sei que, então, eu devo tomar uma atitude, eu vou eliminar, substituir tudo que é possível. Então, o 4º item é você buscar... informações, né? Ou mesmo acompanhamento, porque assim, gente, você tem que entender o grau que você pode estar intoxicado, tá? Que pode ser diante de vários daqueles sintomas que eu trouxe aqui para vocês, dos diferentes tipos de metais tóxicos, sendo alguns bem graves, mais extremos, tá? Sendo outros nem tanto, mas bem comuns no nosso dia a dia. E aí você buscar então as substâncias que vão ajudar na eliminação desses metais tóxicos do teu corpo, tá? Que podem ser através de alimentos ou outros produtos que muitas vezes a gente prescreve em consultório para ajudar nessa eliminação. Aí vai entrar de encontro esse 4º item com o nosso 1º item, em que eu expliquei para vocês que as substâncias tóxicas, esses metais, também são xenobióticos, que é a expressão que eu expliquei lá para vocês, e que eles, só lembrando rapidamente, eles são lipofílicos, eles têm afinidade pelas gorduras do teu corpo. Então, lembrando, a gordurinha lá da barriguinha, a gordurinha da coxa, do braço, da barriga, das costas, sei lá da onde, ficou armazenado os xenobióticos. Entre eles podem estar lá esses metais tóxicos. E aí que você vai, se você tiver sobrepeso, obesidade, você tem um acúmulo grande de gordura, certo? Então a gente precisa emagrecer.
tá? Por quê? Porque a gente vai precisar realmente, intencionalmente, não só pelo processo de emagrecimento, mas a gente vai precisar mobilizar essas gorduras para que elas liberam o tóxico, gente, libera o metal pesado, tá? Eu falei libera porque eu falei esses dias, eu tenho uma brincadeira na consulta que é libera a vaca. Hashtag libera a vaca, né, para deixar as vaquinhas aí, mas é uma questão com leite, né? Outra conversa, essa serve para outra live, hashtag libera a vaca. Esse hashtag aqui é o hashtag libera o metal tóxico, tá? Então, no momento que a gente recruta essa gordura que tá ali parada, armazenada, e tu elimina o metal e outras substâncias tóxicas, a gente precisa do que eu expliquei antes, que eu até usei esses dois elementos aqui. Tá aqui o metal lá, a porcaria circulando no teu corpo, o tóxico, e você precisa de alguém que colhe nele e leve ele até a porta de saída, que ou é o teu xixi, ou é o teu cocô, ou é o teu suor, tá? Que não seja o leite materno, como eu já falei lá atrás, tá? Essa criatura aqui, sabe o que ela é? Muitos dos nossos alimentos que vão quelar, como eu expliquei, o quelar, né, é colar, vou colocar assim de uma forma simplista, é colar numa substância, fazendo com que leve essa substância para saída dela. Pode ser também aquela transformação que eu falei, né? Então, as fases do nosso fígado, que tem fase 1, fase 2 e fase 3 de detoxificação do fígado, vai fazer com que através dessas 3 fases pegue essa substância gordurosa e transforme ela numa substância com afinidade por água para poder ir embora, tá? Então, saiu da gordura, vai processar ainda no fígado, tá? Porque é o fígado que vai fazer essa transformação, essa biotransformação. Então, o quarto item que eu tô trazendo para vocês é que, depois que você fez todas essas etapas anteriores, você precisa agora tirar isso do teu corpo, entendeu? E aí existem alguns alimentos específicos que ajudam nisso, como por exemplo, cebola, não vou entrar no mérito aqui do nome das substâncias, tá? Mas cebola, alho, as chamadas brássicas, que é o grupo da couve-flor. Anota aí, gente, eu sempre digo, hoje eu nem falei no início da aula, eu sempre digo, já chega para as aulas com o teu papel e caneta, né? Eu espero estar contribuindo com informações aqui. Então, voltando. Quais alimentos, né? Alguns, tá? Então, o grupo das brássicas que eu tava dizendo por exemplo, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, couve mesmo, né? Os verdes folhosos escuros, né? Agrião, rúcula. Eles trazem componentes, substâncias que vão ajudar nessa eliminação desses tóxicos, tá? Frutas vermelhas, né? A cebola e o alho que eu já comentei, tá? Então são diversos tipos de alimentos que vão ajudar, né? E cada um tem alguns que são mais favoráveis em determinar em cada uma dessas 3 fases do fígado. Um outro muito legal aqui é o abacate, tá? E eu vejo, gente, muita gente que chega no consultório fala: abacate? Não gosto de abacate, é muito ruim, não sei o que, não sei o que. E, gente, aí eu trago uma consciência de maturidade, né? Somos adultos, não gosta? Vamos experimentar, né? A gente, quando introduz, eu trabalhei já com materno infantil, então eu atendia, né, os pais com as crianças, tanto introdução alimentar de bebês, quanto de crianças maiorzinhas. Só que a gente fala que a gente, para realmente dizer que aquela criança não aceitou o alimento novo que foi introduzido na alimentação dele, a mãezinha e o papaizinho tem que oferecer de 8 a 15 vezes o mesmo alimento. Aí, ofereceu 15 vezes e a criatura realmente não aceitou, aí tu pode virar e dizer pra mim que ele não gosta. Antes disso, gente, não dá pra dizer que não gosta. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque é muito comum eu chegar adulto no consultório dizendo que não gosta de abacate, que não gosta de algumas coisas. E aí, quando eu vou ver, a pessoa às vezes não experimentou, ou ela me conta que ela comeu uma vez e ela nunca mais comeu de novo. Então, pro adulto, esse raciocínio, tá? Porque esse é um raciocínio que ele, na verdade, ele traz junto a sensibilidade das nossas papilas gustativas e também a nossa questão mental a respeito de uma coisa nova na nossa vida, tá?
É um conjunto de coisas, mas fisiologicamente faz sentido, mas tem essa parte mental também. A questão é que o adulto também se encaixa nisso. Então, se o adulto diz assim, poxa, mas eu não gosto, de repente pode falar assim, poxa, mas eu não gosto de abacate. E eu vou te dizer, cara, tenta, experimenta várias vezes, de repente mistura, bota limão, umas gotas de limão no abacate. Não vai me dizer que tu come abacate com açúcar, que eu vou fingir que eu não ouvi. Porque alguém aí do outro lado me veio isso que falou isso aqui, tá? Então vamos parar com isso. Abacate com açúcar é sacanagem com a cara da Nutri, gente. Não pode. Não é legal, tá? Açúcar não faz bem pra tua saúde, tá? Então, o abacate com a gotinha de limão e tal. E agora estão rindo, né? Estão rindo que eu tô brincando aqui. Mas eu vi que alguém aí falou, tá? Aí, tá bom. Mistura o abacate, de repente, com alguma outra coisa. Sabe o que é bem legal? Bota abacate na tua salada, fica uma delícia. Rega lá com azeite, né? Com um salzinho legal e com um tomatinho, enfim, tá? Então, gente, são alimentos que vão fazer esta função de convidar essas criaturas, né, que não são de Deus, a se eliminar, a se retirarem do teu corpo sendo eliminadas, tá? Outra forma são através de produtos quânticos, né? Então, existem produtos que vão usar, né, a base, né, da física quântica para essa eliminação. Arriar essas substâncias para que elas sejam eliminadas do teu corpo, tá? Mas aí também é com prescrição de um profissional que esteja te acompanhando. Gente, me dá um segundinho que eu vou pegar o carregador antes que a live... Apesar de ter 10%, mas eu prefiro garantir. Só um segundinho que eu já tô voltando. Já voltei. Calmem. Já estou aqui de volta. Pronto, melhor a gente botar a bateria aqui, né? Mais tranquilo. Pronto. Então... no caso dessas substâncias, realmente a recomendação é que você tenha o acompanhamento do seu nutricionista, né? Ou, de repente, algum médico quântico que faça isso. Que daí, né, não são muitos médicos, tá? Todo o processo, na realidade, dessa detoxicação, que eu tô trazendo um panorama geral, é importante você ter um acompanhamento. Principalmente, gente, porque existem duas coisas, né? Aqui eu tô dando consciência, tô mostrando algumas coisas pra vocês, mas... a gente chama no consultório assim, ou a gente prescreve, né, o que se chama de uma dieta com caráter detoxificante, que é aquela que tem o caráter, como o próprio nome diz, mas ele não é o detox propriamente dito. Ele não é tão específico, vamos colocar assim. Porque um detox mesmo, gente, ele tem um certo... esforço que tu tem que fazer, vamos colocar assim, tá? Por quê? Porque o detox, ele tem que seguir as fases. Lembra que eu falei que tem 3 fases do fígado? Quando a gente faz e prescreve um detox completo para o paciente, isso é feito de acordo com as fases, né? Então, as fases, elas vão fazer com que no primeiro momento do detox, né, a minha prescrição é de determinados alimentos e você não pode fugir daquilo ali. Nesse caso, gente, não é aquela assim, eu fui emagrecer e dei uma fugidinha ali. Assim, gente, no caso de detox, é bem específico que a gente faz. A pessoa não pode sair, porque senão ela vai se sentir mal. Porque lembrem tudo que eu tô explicando. Quando começa a mobilizar as substâncias, elas podem gerar alguns daqueles sintomas mais leves que eu falei aqui pra vocês. Então, quando um detox completo, ele tem que ser feito acompanhado de um profissional nutricionista capacitado para fazer isso, tá? Nutricionista funcional, e é feito com uma suplementação junto, tá? Porque detox sem suplementação não dá. Por quê? Porque tem uma etapa, a segunda etapa elimina mais algumas coisas e a terceira etapa elimina um pouco mais. Nessa eliminação, a gente entra com a suplementação junto. E essa suplementação, ela é essencial. Por quê? Porque vai sim faltar alguns nutrientes por causa da exclusão de alguns alimentos que precisam ser para limpar o teu corpo, tá? É normal. Por isso que eu tô explicando, esse detox, ele é um detox completo. Ele não é tão realizado assim. Porque tem que ter todo um consenso entre eu, como profissional de saúde, e o meu paciente. Porque o paciente tem que estar disposto a realmente fazer aquilo ali em algumas semanas, tá? Tem detox mais curto, tem detox um pouco mais longo, a gente chega num consenso no tempo que a pessoa vai fazer, porque é explicado como que aquilo ali é feito, tá?
Bem-vinda aí, chegando. Agora acho que é o Sérgio, não sei. Então, gente, nessa parte tem que ter todo um acompanhamento, tá? Então, assim, a questão é assim, não adianta também você só nesse ponto 4, de você tomar uma atitude de eliminar os metais e tal, não adianta você usar essas coisas, por exemplo, continuar usando produtos e coisas que te impedem aí, que te intoxicam, né, a melhor palavra, ou tu começar também a usar esses alimentos, esses recursos para que possa eliminar essas substâncias sem que tu também esteja retirando essas coisas do teu dia a dia, né? Então, coisas que facilmente tu consegue tirar, né? Que não vai fazer bem nem por causa das substâncias tóxicas, nem por outras questões, como, por exemplo, os enlatados, os alimentos enlatados, não te faz bem, nem por causa dos metais tóxicos, nem por causa dos outros aditivos que eles têm. Na verdade, acaba que é uma grande, algumas porcariazinhas, tá? Então, não te faz bem, tá? Então, aqui a gente fecha o quarto item pra gente ir pro nosso último item, né? Hoje eu tô me superando, né, gente? Mas eu não sei, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso bate-papo. Acabou que, né, eu fiz aqui um passo a passo, né? E eu tô tentando detalhar o máximo possível para que possa ajudar vocês que estão aqui comigo, de repente quem vai ver depois, tá? Então, assim, o nosso quinto e último item pra gente fechar esse assunto com chave de ouro, tá? É que pra você ter sucesso no teu detox, né? Você precisa criar um novo estilo de vida. Nossa, não estou ensinando como fazer a roda, né, gente? Porque eu acho que é óbvio, fica até óbvio esse nosso quinto item do nosso segredo aqui. Porque, afinal de contas, depois de tudo isso que eu fui explicando, né, pra vocês, depois me contem, né, se isso tá claro, se tô conseguindo ser simplista, assim, né, apesar de ter trazido uns termos técnicos, mas explicando de uma forma didática, vamos dizer assim, depois vocês me contam. Mas o nosso quinto e último item você precisa ter um novo estilo de vida, você precisa criar um novo estilo de vida na tua cabeça, na tua vida, relacionado à tua nutrição, relacionado ao exercício físico na tua vida, ou seja, como você coloca o teu exercício físico, como é o teu padrão comportamental, como são os teus pensamentos, os teus sentimentos, porque detalhe, que eu não aprofundei nisso. Mas quando a gente fala de desintoxicar, e eu tô falando de substâncias, materiais e blá blá blá, pois é, só que quando você pensa um negócio negativo, quando você joga energia ruim pra aquela pessoa, ela vai ver porque ela foi maldosa comigo e eu vou me vingar. Gente, e esse tipo de pensamento, né, ele gera química dentro do teu corpo. E isso também é toxina. Então não é só metal tóxico que intoxina teu corpo. Você também intoxica o teu corpo com pensamentos, entende? E eu tô falando isso que tem alguém aqui que pode precisar ouvir isso, tá? Não quer dizer que seja pra todo mundo que esteja aqui. Mas, entenda, se isso te incomodou, para te analisar. Eu sempre falo isso, a gente precisa sempre se autoanalisar, sabe? Então, você precisa pensar isso. Eu tenho que criar um novo estilo de vida. Aonde eu vou parar? Para pra pensar. Se algum daqueles sintomas que eu falei aqui encaixou em você e você se identificou com alguma das coisas, se você não toma uma atitude, cria um estilo de vida diferente, aonde a tua saúde vai parar, entende? Precisamos avaliar tudo isso, precisamos olhar para tudo isso, né? Então, ver a tua nutrição, ver os teus pensamentos, ter uma atividade física, um exercício físico na tua vida que tu goste, né? Mas eu super recomendo que você faça musculação, porque a musculação ela vai ter outros quesitos, não especificamente com o nosso assunto aqui de hoje, mas ele vai aumentar a tua massa magra. Quer dizer, tem a ver com o nosso assunto de hoje, desculpa. Por quê? Porque a musculação, como ela aumenta a massa magra, aumenta o músculo, que é a usina do teu corpo, isso vai fazer com que você aumente a tua disposição, aumente a tua imunidade, aumente a tua saúde e te ajude a eliminar essas outras porcarias com os outros elementos que nós já falamos, tá? Outra coisa que é legal, então, para você criar e ter um estilo de vida novo, é que você vai ter que optar em fazer substituições na tua vida, né? Por exemplo, para eliminar esses metais tóxicos, você não só vai fazer o processo de detoxificação, mas você também vai substituir. Então, por exemplo, se você ainda tem panelas de alumínio na tua casa,
vamos trocar essas panelas. Você troca por panela de inox, por exemplo, tá? Que são panelas que não são caras e tu já faz o efeito de eliminar o alumínio, e o inox ele já não tem esse efeito, ele já não sai ali da panela indo pro alimento, tá? O que seria muito legal, por exemplo, é uma panela de cerâmica, mas é cerâmica verdadeira, não é aquela panela de R$40 ali do não sei aonde, né? É uma panela que ela é um investimento, é uma panela boa de cerâmica, tá? Que ela é mais segura e não tem essa eliminação pro teu alimento. Outra coisa, substituir os cremes que tu usa, buscar aqueles cremes que são cremes sem parabenos, sem corante, não é corante nesse caso, vai me fugir as outras substâncias, mas sem essas substâncias, busca isso. Aí, de repente, tu pode me dizer assim, ai, Gabriele, mas é mais caro e tal. Eu vou te dizer que hoje em dia não tanto. Quando eu comecei a saber desses assuntos e tal, era muitas pessoas falavam, ai, é muito mais caro os produtos sem essas substâncias. Hoje em dia, como isso já se expandiu um pouco mais, embora de repente tu esteja aqui e esteja ouvindo um pouco mais sobre isso pela primeira vez, mas eu posso te garantir que de 2017, que foi quando eu também comecei a ter essa consciência, pra cá, isso já começou a aumentar bastante. Então hoje a gente tem sim desodorante sem alumínio, a gente tem os cremes, né, as maquiagens para nós mulheres, a gente tem protetor solar, temos produtos para anti-rugas, vários desses produtos sem essas substâncias tóxicas e sem crueldade animal, gente, porque os produtos dessas grandes marcas que são testados em animais, eu posso garantir para vocês que são muito, muito, muito maltratados esses animaizinhos, como coelhos, quem não sabe, por exemplo, Rimmel, a nossa máscara de cílios, eles testam em coelhos, eles fazem assim, ó, com o coelho, botam um metal e fazem assim, olha como eu tô bonita aqui. Eles fazem assim com o coelho e ficam testando. Bom, depois eles sacrificam um animal, tá? Então eu sei que isso é bem chocante, mas também foi bem chocante quando eu soube desse tipo de coisa. Então, infelizmente, esses animaizinhos, eles são muito maltratados para testar coisa que chega na nossa prateleira com marcas caras e bem conhecidas no mercado, eu não vou nem citar nomes, mas que chega ali e diz testado, não alergênico, é testado. Então assim, querendo ou não, gente, o assunto é detox, mas eu tô tentando trazer também uma consciência ambiental, animal. Se Jesus disse que você deve amar o outro como a ti mesmo, que você deve ter amor ao próximo, eu vou estender essa fala além do amor ao próximo, ao outro ser humano, amor aos seres. Então tenha amor aos animais, né? Tem amor ao meio ambiente, à árvore. Esses dias eu mandei e falei, quem conversa com a árvore? Tem amor aos seres dos outros reinos. Nós somos do reino aí, né, hominídeo e somos humanos. Tem amor às pedras, né? As pedras, elas têm energia vital. A pedra não é um negócio morto, a pedra é viva, gente, pra quem não sabe, tá? As plantinhas, então assim, tem amor aos animaizinhos, então comece a escolher, não só mas já voltou. Não só pelo teu detox, mas tu escolher um produto que vai ser mais saudável, sabe? Em vez de até ficar criando, né, a lei de efeito, lei de causa e efeito, porque se tu tá aí comprando uma coisa que maltrata o animalzinho, tu tá sendo conivente com isso, então tu vai ter o teu retorno, né? Sabe-se lá quando, mas sim. Aí tu vai me dizer assim, Gabriele, mas eu tenho os produtos em casa. Usa os que tu tem, mas agora que tu já pensou e agora de repente tu ouviu isso pela primeira vez, tu tem consciência disso, você já sabe que em próximas vezes você pode buscar produtos orgânicos, produtos sem essas coisas, produtos mais naturais, tá? Pra que tu tenha sabonetes, enfim, todos esses produtos e tu possa começar a usar esses outros produtos, tá? Então, de repente, não precisa botar fora essas coisas. Tem coisas que eu digo bota fora, né? Tem algumas que eu digo, adoçante, bota fora, né? Então, assim, outras não. Nesse caso, acaba e agora tu tem consciência, a próxima maquiagem, tu já compra uma maquiagem que é melhor, tá? Em todos esses aspectos. Outra coisa, por exemplo, é retirada ou redução do consumo de peixes contaminados. São algumas dicas, né? Então, como eu dei o exemplo, em vez de tu ir no restaurante japonês toda semana,
vai organizar a tua agenda e agora tu vai uma vez por mês. Porque você vai evitar comer só o peixe cru, que tá, é legal e tal, mas tu nem lembrava que ele era contaminado de mercúrio, tá? Então são algumas coisas. Outra coisa, vamos meditar, gente. Você precisa desintoxicar a tua mente, como eu dei o exemplo ali dos pensamentos, emoções e tudo mais. Você precisa ter melhores pensamentos, então você precisa acalmar a tua mente. Outra coisa que você pode linkar aqui com a meditação, com acalmar a tua mente, aproveita enquanto você estiver ali naquele estado meditativo para conversar com Deus, para conversar com Jesus, ou se você tem outras questões aí ou não acredita em Deus, conversa com quem você acha que seja maior do que você, né? Porque fato é que temos alguém, algo maior que a gente, né? Pelo menos eu acredito nisso e eu acredito em Deus. Mas de repente você pode estar me vendo, você pode, independente de religião inclusive, né, gente? Mas assim, tem gente que chama de criador, tem gente que fala do universo, como ficar melhor pro teu coração. Eu não tô aqui para dizer este como, eu só tô te dizendo que faça meditação, inclua na meditação e tal as tuas orações, essa conversa com Deus, essa conversa com Jesus. E aí entra um ponto importante da meditação, porque daí tem gente que pensa assim: ai, gente, mas eu não consigo meditar, porque eu não consigo, porque aquele negócio de sentar com pernas cruzadas e ficar assim, não precisa fazer não precisa ficar pensando que a tua mente vai esvaziar, que vou ficar sem pensamentos, e daí tu fica ali pensando, como é que falam que medita, se não consigo parar de pensar, e fica aqui uma turbilhão de pensamento, e você fica ali, blá, 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 blá. Pois é, só que sabe pra que a meditação? Não é pra silenciar a tua mente. A meditação, ela é para tu olhar para dentro de ti, para tu ter consciência dentro de ti e começar justamente organizar esse turbilhão de pensamentos. Por quê? Porque na medida que tu tá ali meditando, tu vai percebendo que os teus pensamentos vão se equalizando. Tu vai vendo insights. Eu já contei para vocês várias vezes, mas tem gente nova aqui, vou contar. O Poção Mágica de Gabi, que agora ele deu um tempinho, né? Mas vamos ver quando ele vai voltar. É um programa semanal que eu tinha toda semana, né? Encontros semanais. E ele me veio, essa ideia me veio como uma intuição de Deus ali na meditação. Eu recebi esse chamado de Deus numa meditação. Em outra meditação eu recebi o nome do programa, que é esse, Poção Mágica de Gabi, na intuição, intuída por Deus numa meditação. Então assim, meditar, sim, pode ser um ponto e um momento de você se conectar com Deus, conectar com algo maior. Por isso que eu falei, conversa com Deus. Então assim, tira essa crença de repente de que para que você medite você tem que esvaziar a mente. Não, deixa a mente. A mente, ela vai e volta, deixa ela vagar e aos poucos, com o tempo, ela vai se organizar. Bota um reloginho de despertar 5 minutos. E esses 5 minutos você vai ali meditar. Se depois tu conseguir, medita 10, medita 15, mas começa com 5 minutos. Eu não vou te dizer para tu começar meditando com 1 minuto, que é sacanagem com a Nutri aqui, tá? Com a Nutri, psicanalista, vamos se esforçar para 5 minutinhos, gente, não é nada demais. Fecha os teus olhos, sentada ou sentado, não faz deitada, faz sentado, pode até fazer de pé, tá? Com as mãos na cintura e tal, mas se não, pelo menos sentado, fecha os olhos e visualiza uma luz, né, conectando você, uma luz branca, perolada, uma conexão com Deus e tudo isso acalmando a tua mente. O que eu posso garantir para vocês, e tem tudo a ver a meditação com o nosso assunto detox aqui dos 5 segredos, é que meditar, comprovada cientificamente, vai fazer com que você reduza a ansiedade, reduza a depressão, acalme a sua mente, tenha mais foco, mais concentração nas coisas. Vejam que são coisas antagônicas ao que eu falei dos sintomas lá de consumo de metais tóxicos, né? São benefícios contrários, melhores, né? Positivos para nossa saúde. Então, assim, isso está mais do que largamente comprovado pelo meio científico de que a meditação faz muito bem para a nossa saúde. Vai nos trazer uma coisa que é muito importante para a nossa vida, gente, é estado de presença. A gente precisa estar aqui no hoje, a gente precisa viver o hoje, tá? Resolver o que aconteceu lá atrás, sem ansiedade de futuro, porque o futuro é amanhã e tá tudo bem. Amanhã a gente resolve. Vive o hoje, porque senão tu vai passar a tua vida o quê? Preocupada com o teu trauma lá de trás
e o que vai acontecer amanhã, não. Então isso não é legal, não é vida, tá? E eu já falei dos bons pensamentos, tá? Então, gente, esse nosso quinto item nos fala de a gente se transformar, né, como pessoas, transformando o corpo físico, eliminando essas porqueiras que falamos ao longo dessa nossa live aqui, dessa nossa aula especial, que eu realmente, assim, aumentei o tempo aqui hoje, porque legal, Lu, obrigada pela presença. Eu aumentei o tempo e eu vou dar um último recadinho pra vocês que a gente já vai fechar, tá? Que é uma coisa que eu quero perguntar, o que vocês acham? Se puder segurar só mais um segundinho, já vou fechar a Lu também. Mas é trazer essa consciência daquilo que você faz aí, né? Então, de que a gente vai eliminando coisas, vai eliminando substâncias e vai criando uma vida melhor, tá? Então, esses 5 itens nos passam aí toda essa consciência. Então, vamos lá. Bem rapidão, de flash, eu vou recapitular. Primeiro segredo para você ter um detox de sucesso, você ter consciência de que essas substâncias existem, de que elas se acumulam no teu corpo e de que elas não têm fácil eliminação. Elas precisam ser transformadas para serem eliminadas. Esse é o nosso primeiro item que falamos. Segundo item, entre essas substâncias, quais são elas? Muitas delas são metais tóxicos, que existem 5 metais tóxicos bem tóxicos para o nosso corpo, que falamos detalhadamente quais são eles, onde estão e o que causam para o nosso corpo, nosso segundo item. Terceiro item, sabendo de tudo isso, você ter ação e atitude e começar a substituir e eliminar isso. Quarto item, como que você vai eliminar metais tóxicos? Através da alimentação, por causa de nutrientes e através de produtos quânticos, que daí é mais uma prescrição profissional, tá? Quinto item é você, então, ter um novo estilo de vida, permeando pela nutrição, pelos pensamentos bons, positivos, pela meditação, pelo exercício físico, pela substituição de panelas, de desodorantes, de cremes, maquiagens, de todas essas coisas, gente. Esses são os nossos 5 segredos, que agora não são mais segredos e vocês já estão super conscientes sabendo disso, tá? E o que eu falei pra vocês tanto, né? Me falem aí, escrevam pra mim aqui nos comentários, gente, quem começou e ficou comigo até agora, gostaram? A Lu já escreveu ali que informação é tudo, super concordo, porque eu acho assim, quando a gente passa a ter conhecimento e informação, a gente passa a saber o que a gente pode fazer de diferente, como a gente pode ter uma vida diferente, né? Então, escrevam pra mim como é que foi pra vocês aí. E me contem, gente, o que eu quero saber tanto de vocês. O que vocês acharam disso? Fez sentido para vocês todas essas informações, né? Nessas últimas semanas, né, que eu andei trazendo algumas postagens sobre detox, né? Me veio muito forte a questão de conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, tanto é que estamos aqui nessa live sobre isso, certo? E aí que comecei a ficar aqui, comecei a pensar, né? Poxa, e se eu criasse, né? Porque eu falei muito ao longo até do nosso encontro de hoje, nessa aula especial, eu falei muito que esse detox, principalmente o detox completo, ele é feito com um acompanhamento de profissional, certo? E aí eu fiquei pensando, né, de repente, de uma maneira de oferecer uma forma, né, mais prática e mais simples, vamos colocar assim, com um acompanhamento também um pouco mais acessível do que um tratamento nutricional em consultório, até para pessoas que não conseguiriam fazer esse acompanhamento individualizado, mas pudessem fazer isso de uma maneira em grupo. Então eu comecei a pensar nessa possibilidade. E se eu tivesse a possibilidade de oferecer, né, através de algum serviço, de alguma coisa, que eu pudesse ajudar vocês a começar a desintoxicar essas coisas do corpo de vocês, né? O que vocês achariam sobre essa possibilidade, gente? É isso que eu queria, a opinião de vocês. Vocês acham que faz sentido, né? De repente eu criar aí não sei se um desafio, um curso, eu não sei, alguma coisa. Eu penso numa coisa mais simples, mais efetiva, né? De que pudesse ajudar vocês, né? Qual o formato que vocês achariam interessante? De repente um desafio de alguns dias, né? Um curso, uma aula, de repente me veio aqui agora uma aula tipo fechada no Zoom, por exemplo, que a gente tivesse a possibilidade de interagir, vocês conversarem comigo, tipo uma palestra mesmo.
O que vem à mente de vocês? Faz sentido isso? Vocês achariam interessante eu trazer alguma coisa nesse sentido para ajudar ainda mais, de uma forma mais profunda sobre esse assunto, para realmente desintoxicar o seu corpo? Me conta aqui. Olha, aqui a Magali falou: informação nos ajuda a tomar consciência e corrigir nossas vidas. Verdade, super concordo, porque aí a gente vai tendo possibilidade mesmo de mudança mesmo, né? E quem mais? Alguém aí se habilita? Me conta, que a gente já vai encerrar, gente. Essa era a parte final mesmo, que eu queria trocar essa ideia com vocês, né? Porque afinal de contas eu venho estudando, né, bastante sobre isso, né? Refrescando, né, esses estudos sobre esse assunto, né? Com os posts que foram postados aqui, com essa live que eu estudei para fazer para vocês essa aula especial. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? E se eu trouxesse um desafio, né, uma palestra, alguma coisa que eu pudesse trazer formas de eu ajudar as pessoas nesse quesito nutricional, né? Faz sentido para vocês? Vocês acham uma boa ideia? Bom, gente, é isso. Quem quiser comenta, quem não quiser, tudo bem. Ficando mais um golinho de água. Ficando aqui essas informações, tá? Então é isso, gente. Eu vou continuar pensando. De repente eu vou botar ali uma enquete pro pessoal no Stories, ali algum post a respeito disso, pra gente pensar então juntos sobre essa possibilidade de fazer algo nesse sentido, tá? Aí qualquer coisa depois vocês podem também deixar nos comentários, tá? Eu vou ver aqui que se dá tudo certo, vamos salvar este vídeo. Ficou muito mais longa do que eu pensava aqui, esta aula, mas eu acho que acabei detalhando o máximo que eu pude as informações, e eu espero que vocês tenham gostado de coração. E me dei conta de uma coisa aqui, que esse Instagram novo, ele tava limitando as minhas lives em 1 hora, e pelo visto hoje não, né? Ele está ilimitado, porque eu já tô aqui há quase 1 hora e 40 minutos, gente. Uau, eu me superei hoje, porque realmente minhas lives sempre foi de 1 hora e pouquinho. Depende do tema, né, gente? Olha, eu quero agradecer de coração para todos vocês, né, que estiveram aqui comigo do início ao fim, para aqueles que também tiveram uma grande parte do tempo, né, para aqueles que possam assistir aí depois, né. Então deixem nos comentários de vocês, me contem nos comentários se vocês acham interessante colocar. Vou fazer uma última postagem depois desse vídeo, se vocês acham interessante a gente fazer alguma coisa que possa ajudar de forma mais prática ainda, que eu pegue na mão de vocês e conduza vocês nesse sentido. Comentem lá na postagem comigo, que vai ser um prazer imenso, tá bom? Então, gente, ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês, e até uma próxima aula que a gente tem aqui. Beijo grande!